Bendito é o teu nome, Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Nós exaltamos o teu nome, somos gratos a ti, Senhor, pela oportunidade de aprender um pouco mais da tua santa palavra, Senhor. Continue falando conosco através da palavra que o Senhor nos deu, palavra revelada a nós para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom que você ficou. Todo mundo correndo do ar-condicionado. Alberto, quem ama o Alberto, diga eu amo o Alberto. Eu amo o Alberto, né? Só a galera da antiga lembra dessa aí, né, cara? Ó, quem ama o Alberto, diga eu amo o Alberto. Aí, a turma te ama, cara. Quem é da antiga lembra disso. Alberto foi presbítero aqui em Piraquara, para quem não conhece. E era o bordão dele, né? Quando ele dirigiu o culto, ele falava, se você achou, diga eu amo Alberto. Ai, ai. Bem-vindo, Alberto. Deus abençoe. Obrigado aí pela presença, de estar conosco. Irmãos, pode desligar esse ar-condicionado aqui, por favor. Vamos lá. Vamos recapitular aqui. Pois bem, irmãos, falamos desde o início, já estamos aí desde setembro falando sobre o Novo Testamento, né? E eu estava sentado aqui pensando que é muita informação e agora vai entrar o período de... O pastor João Luiz vai entrar o período de férias. Eu tenho que sentar até com a sua esposa para a gente decidir já os próximos passos, porque a gente está caminhando para o fim aqui desta aula e vamos precisar de pensar qual será a próxima aula, já para fomentar aqui para os irmãos. Estamos aí desde setembro falando de Novo Testamento. E falando em Novo Testamento, quem é que lembra o que significa Novo Testamento? Podemos chamar Novo Testamento ou Nova Aliança. Boa. Qualquer hora eu vou falar assim, tá aqui teu iPhone. Novo Testamento ou Nova Aliança ou Novo Pacto, né? Não confundir com o que significa evangelho. O que significa evangelho? Boas novas ou boas notícias. Boas novas e boas notícias de quê? De salvação. Então, a partir daí, você já sabe mais ou menos o que vai falar, o que vai tratar os evangelhos, né? Falamos sobre os evangelhos sinóticos. Quais são eles? Quem lembra? Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos, Lucas, João não? Não. Quem lembra, então, o que significa sinóticos? Semelhante, que se vê em conjunto, que tem a mesma visão, né? Por esses dias nós estamos lendo os evangelhos, terminar o Novo Testamento todo em janeiro. Hoje a gente já está entrando em João, ou já entramos em João. E aí teve um adolescente que falou, eu estava lendo Mateus, Marcos e Lucas e parecia que eu estava lendo a mesma coisa. E, de fato, é isso. Quando você lê numa tacada só, você vai ver que vai parecer que você está lendo o mesmo texto, mas a história é a mesma, né? São relatos e muito parecidos, que vai mudar alguma questão ou outra por conta da visão, de onde um está vendo, de onde o outro está vendo, de onde um foi a uma fonte, né? Você percebe, por exemplo, que Lucas ele dá mais detalhes com relação a números do que Marcos. Marcos ele se concentra em falar o que Jesus estava fazendo. Então, por isso que
na maioria das introduções de Marcos, de uma história para outra, ele fala assim: Jesus saindo de tal lugar foi para tal lugar. Ele não fala muito o que estava acontecendo. Diferente de Mateus e diferente de Lucas. Lucas vai falar quem era o governador da época, quem é que estava governando, quem era o rei, e ele faz todo esse cenário histórico. Mateus, ele se concentra em falar o que Jesus estava ensinando. Pensando nisso, com relação a Mateus, Mateus escreve apresentando Jesus como o quê? Quem lembra? Mateus. Como rei. Como rei. Isso aqui, quando acabar o período dessa ETB, essas perguntinhas-chave não podem sair da sua cabeça. Mateus, ele apresenta Jesus como rei. Não é à toa que você vê ele iniciando o texto com a genealogia, fazendo menção ao Antigo Testamento, passando pela genealogia de Jesus, dizendo que Jesus é de uma genealogia real, no sentido de realeza, né? De rei. Ele passa por Davi, chega até Jesus e apresenta um reino, o reino dos céus. Então, por isso que em Mateus você vai ver muito ele falando acerca do reino dos céus. O reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus. Traz uma proposta de reino para os judeus diferente daquilo que o judeu estava pensando na época. Lembra que o povo, depois do exílio babilônico, né, quando eles começam a retornar com o Império Medo-Persa, eles ainda são dominados por muitos outros impérios. Então, quando se ouve falar de um rei, vai vir um rei, a ideia é, pronto, vai vir, vai dominar, vamos sair daqui das garras do Império Romano, tanto que Herodes fala assim para os magos, né? Quando vocês virem o rei, diga-me onde ele está para que eu possa ir lá fazer o quê? Adorá-lo. Segundo ele ia adorar, mas você consegue perceber a maldade? Ele queria matá-lo, tanto que depois ele manda matar as crianças todinhas. Então, Mateus apresenta Jesus como este rei, sobre um reino dos céus, com uma perspectiva diferente do reino terreno. Não é à toa que, quando nós lemos o Sermão do Monte, vai falar: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados são os perseguidos. Aí você vê, a ideia do reino é diferente da ideia do reino terreno. Então, no reino dos céus é o contrário do reino terreno. Então, Jesus traz essa perspectiva. Quando Jesus entra na cidade, ele não entra num cavalo com uma espada desembainhada, ele entra num jumentinho emprestado. Jumentinho emprestado e entra pelos portões da cidade. Marcos, ele apresenta Jesus como, você sabe, como servo. Os irmãos sabem e ficam com vergonha ou com medo de errar. Fala, irmão, se errar, não tem problema aqui, é aqui que é o momento para errar mesmo. Se errar, a gente fala, não é esse aí, é tal. Fica tranquilo, ninguém vai crucificar aqui, crucificar o irmão. Então, apresenta Jesus como servo. Mais uma vez, como servo sofredor. Então, o texto-chave que a gente pode dizer de Marcos é Mateus, a gente fala, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E Marcos vai dizer que o Filho do Homem veio para buscar e salvar, que ele veio servir, né? Não para ser servido. Marcos 10, 45, se não falha a memória. Confere aí. Isso é Marcos 10, 45. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir da sua vida. Marcos 10, 45. Lucas apresenta Jesus como Filho do Homem, o representante perfeito da humanidade, né? Jesus, o segundo Adão, que veio buscar e salvar o que estava perdido. Falamos sobre, vamos dar um salto aqui, sobre Atos dos Apóstolos, que podemos chamar também de Atos do Espírito Santo.
ou Atos da Igreja, né, no poder do Espírito Santo. Então, em Atos, você vai ver a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo usando a igreja, né, se movimentando através da igreja, formando a igreja. Uma vez o Espírito Santo ter descido, em Atos capítulo 2, começa a crescer. Quem escreve Atos Quem escreve Atos? Lucas, isso. Lucas escreve Atos. Acho que no final da aula eu vou fazer uma prova. Eu acho. Valendo uma coisa muito boa. Vou pensar ainda aí. E aí falamos sobre, depois, o ministério de Paulo. A primeira, a segunda e a terceira viagem missionária de Paulo. Falamos sobre as cartas paulinas, que são quantas cartas? 13, muito bem. 13 cartas. Falamos sobre, dei um exemplo aqui de uma biblioteca, né, de uma prateleira, onde temas das cartas de Paulo, poderíamos usar assim, né? E a primeira prateleira que nós falamos são as cartas que vão tratar sobre o assunto do fim, né? Cartas escatológicas. Primeira e segunda Tessalonicenses vão falar sobre a doutrina do final dos tempos. Tá? Aí, a segunda prateleira, nós vamos ver as cartas soterológicas. O que é isso? Soterologia. O estudo, isso aí, doutrina da salvação. Então, são essas cartas que Paulo escreve, né, e a gente já foi vendo aqui as informações, né, não vou me ater, para a gente ganhar tempo. Cartas, a terceira prateleira, cartas cristológicas, que vão falar sobre a doutrina de cristológicas, a doutrina de Cristo, muito bem. Ou também são conhecidas como cartas da prisão. E falamos sobre cartas eclesiológicas, eclesiologia, ou eclesiológica, a palavra né? Eclésio, igreja. Então, eclesiologia, a ideia é estudo da igreja. Então, doutrina acerca da igreja. Então, as principais doutrinas com relação à igreja, nós vamos ver isso em 1ª, 2ª Timóteo e Tito. Então, são essas prateleiras. Então, vamos dar um salto aqui. Nós vamos falar hoje. Semana passada, nós falamos sobre qual carta de Paulo? Romanos. Foi Romanos. Falamos sobre Romanos. E hoje não conseguimos falar sobre Gálatas, né, para a gente fechar aí a soterologia, a doutrina da salvação, nessas cartas. Vamos passar rápido aqui sobre Gálatas e vamos entrar nas cartas cristológicas, Colossenses, Filemão, Efésios e Filipenses. Tá? Mas provavelmente nós vamos falar hoje só de Colossenses e Filemão. Filemão é curtinha e Colossenses vai precisar de um tempo maior. Mas para a gente finalizar as cartas soterológicas, vamos falar sobre Gálatas também. Eu mandei foram 2 vídeos, né? Foi quais aí? Coloca de Gálatas primeiro, por favor. A gente tem colocado uns vídeos que tem... pode pôr de Gálatas, por favor.
livro de Atos, capítulo 15. Historicamente, o povo da aliança de Deus estava focado em um grupo étnico, Israel, e eles foram separados através das práticas ordenadas na Torá, como a circuncisão dos homens, comer kosher, observar o sábado. E havia muitos cristãos judeus que acreditavam que, para todos esses não-judeus realmente se tornarem parte da família de Deus, eles precisavam obedecer às leis da Torá. E assim, alguns desses cristãos judeus acabaram vindo para as igrejas da Galácia. Eles estavam falando mal de Paulo e exigindo a circuncisão de todos esses homens não-judeus cristãos. E muitos deles foram circuncidados. E quando Paulo soube disso, ele ficou com o coração partido e irritado. E eis que surge essa carta. Primeiro, Paulo desafia os Gálatas com seu resumo da mensagem do Evangelho sobre o Messias crucificado. Então, ele argumenta que esse evangelho é o que cria a nova família multiétnica de Jesus e Abraão, e ele mostra como esse evangelho é o que realmente transforma as pessoas pela presença e pelo poder do Espírito. Ele começa expressando sua perplexidade por os Gálatas terem abraçado um evangelho diferente. É o evangelho promovido por esses cristãos que falam mal de Paulo e exigem a circuncisão. Então, Paulo defende primeiro a autenticidade da sua mensagem e autoridade como um apóstolo. Ele foi enviado pelo próprio Jesus ressuscitado para ir ao mundo não-judeu. Lembre-se da história do livro de Atos. Paulo diz que somente mais tarde que ele foi a Jerusalém encontrar os outros apóstolos, como Pedro ou Tiago. E quando ele lhes disse que não estava exigindo que os cristãos não-judeus fossem circuncidados ou comessem kosher, eles deram seu apoio total. Mas essa tensão era mais profunda. Pedro tinha ido a Antioquia para visitar e ver todos esses cristãos não-judeus, e ele estava comendo e se relacionando com eles. Mas, quando alguns desse grupo de oposição de Jerusalém apareceram em Antioquia, Pedro cedeu sob sua pressão. Ele parou de comer com esses cristãos incircuncisos e os evitava. E assim Paulo confrontou e acusou Pedro de hipocrisia, de não permanecer fiel ao evangelho. Para Paulo, exigir que esses novos cristãos fossem circuncidados e observassem as leis da Torá é um erro muito grande e por muitas razões. Primeiro de tudo porque é uma traição ao evangelho. Ou, em suas palavras, as pessoas não são justificadas pelas obras da Torá, mas somente pela fé em Jesus, o Messias. E nós temos fé no Messias Jesus. Ser justificado, literalmente, ser declarado justo, é um termo do Antigo Testamento para Paulo. É quando Deus declara que alguém está em um relacionamento certo com ele. Eles foram perdoados, receberam um lugar na família de Deus e estão sendo transformados pela graça de Deus. E é a convicção de Paulo que ninguém pode ser justificado observando os mandamentos da Torá, senão somente pela fé em Cristo Jesus. Esta é uma frase densa e pode se referir à fidelidade do próprio Jesus para viver e morrer em nosso favor. Ou poderia se referir à nossa própria confiança e devoção a Jesus. De qualquer forma, a mensagem é clara. As pessoas são justificadas apenas ao confiar no que Deus fez por elas através de Jesus, não pelo que elas fazem por si mesmas. No coração do Evangelho de Paulo está a afirmação de que, quando as pessoas confiam no Jesus Messias, o que é verdade sobre ele se torna verdadeiro sobre elas. Sua vida, morte e ressurreição se tornam deles. Ou, em suas palavras, eu fui crucificado com o Messias. E não sou eu quem volta à vida, é o Messias que vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E então, a razão pela qual qualquer um pode dizer que está bem com Deus ou que pertence à família da aliança de Jesus não é porque obedeceu às leis da Torá. É somente por causa do que Jesus fez por eles, que eles nunca poderiam fazer por si mesmos. Agora, essa compreensão profunda do que Jesus realizou tem enormes implicações para quem pode agora fazer parte da família da aliança de Deus e o que significa viver como um membro dessa família. Então, Paulo primeiro menciona as histórias sobre Abraão em Gênesis, como ele foi justificado ou declarado justo diante de Deus simplesmente por ter fé. Ao confiar na promessa de Deus, naquele dia, todas as nações encontrariam a bênção de Deus através dele e de seus descendentes. O propósito de Deus era sempre ter uma família grande, multiétnica, de pessoas que se relacionam com ele com base na fé, não nas leis da Torá. Mas isso levanta uma questão importante. Por que foi então que Deus deu as leis da Torá a Israel? Aqui, Paulo oferece uma explicação muito breve e densa, que mais tarde ele completará em sua carta aos Romanos.
ele observa que as leis da Torá foram dadas a Israel no Monte Sinai muito depois da promessa de Deus a Abraão. E se você ler a Torá cuidadosamente, ele diz: você verá que Deus sempre desejou que as leis fossem uma medida temporária. Ele diz que as leis tiveram um papel negativo e positivo. Negativamente, as leis agiram como uma lupa sobre o pecado de Israel. Elas expuseram como Israel compartilhou a condição humana pecaminosa, constantemente se rebelando contra a lei de Deus. E assim, a lei, que é boa, acabou pronunciando Israel e toda a humanidade como culpados. Ou, em suas palavras, as leis aprisionavam todos sob o poder do pecado, mas as leis também tinham um papel positivo. Elas agiam como um professor rigoroso da escola, que mantinha Israel na linha até a vinda da prometida descendência de Abraão, o Messias. E quando o Messias veio, ele cumpriu o propósito das leis em favor de Israel. Jesus foi o fiel israelita que realmente amou a Deus e ao próximo e, como rei de Israel, morreu para levar em si a maldição e consequência do fracasso de Israel e trazer a redenção. E agora, através de Jesus, a descendência de Abraão, a bênção de Deus pode chegar a todas as pessoas, independente da sua etnia, status social ou gênero. Para Paulo, não faz sentido exigir que os cristãos não judeus observem a Torá. Esse tipo de exigência age como se Jesus não tivesse cumprido a promessa de Deus ou lidado com os nossos pecados. Negligencia a nova liberdade adquirida para nós através de Jesus e do dom do Espírito e limita a promessa e bênção de Deus a uma família étnica. Mas os adversários de Paulo podem argumentar que as leis da Torá são um guia comprovado para viver de acordo com a vontade de Deus. Como os cristãos não-judeus aprenderão isso? Paulo responde nos capítulos 5 e 6, descrevendo como a presença transformadora de Jesus através do Espírito é o segredo. As leis da Torá são boas, são sábias, diz Paulo. De fato, todas elas podem ser resumidas como Jesus fez no mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Mas as leis, boas como são, não deram a Israel o poder de obedecê-las. Em comparação, a boa nova é que Jesus cumpriu as leis em nosso nome. E agora, ele vive em nós através do Espírito, transformando o seu povo em novos seres humanos que cumprem a lei amando os outros. Então, Paulo continua, o contraste é entre a antiga e a nova humanidade. Os hábitos da antiga humanidade são óbvios. Estes são comportamentos que desumanizam as pessoas, destroem relacionamentos e comunidades inteiras. E, enquanto as leis da Torá proibiam esses comportamentos, Jesus realmente aniquilou-os na cruz. Então, quando uma pessoa confia em Jesus e vive em dependência do Espírito, a vida de Jesus se torna dessa pessoa e produz aquilo que Paulo chama de fruto do Espírito. Este é o modo de vida de Jesus que ele quer reproduzir na sua família, para que se tornem pessoas de amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, humildade, gentileza e autocontrole. Mas esse fruto não é automático, diz Paulo. Ele requer cultivo, assim como um fruto real. Ou, em suas palavras, se vivemos pelo Espírito, temos que nos manter em sintonia com o Espírito. Isso requer intencionalidade. Temos que aprender a podar os nossos velhos hábitos e cultivar novos e, ao fazê-lo, somos levados pelo Espírito à medida que Jesus renova as nossas mentes e corações e nos torna pessoas que amam a Deus e aos outros. E assim, o povo de Jesus cumpre o que Paulo chama de Torá do Messias. No final, Paulo conclui, esse requisito para os cristãos se tornarem observadores da Torá ou serem circuncidados é um caminho que perde o foco no objetivo. O que realmente importa é a nova criação de Deus, essa família multiétnica do Messias. Pessoas cheias de fé em Jesus que estão aprendendo a amar a Deus e aos outros no poder do Espírito. E é disso que trata a carta aos Gálatas. Bacana, né? Interessante. Nós temos colocado os vídeos no grupo. Então, vamos lá. Tendo esse pano de fundo e tratando acerca da doutrina da salvação, ainda nós estamos naquela prateleira da doutrina da salvação, essa carta de Paulo à igreja a Galácia, né, é um tratado muito poderoso, assim como Romanos. Romanos ele vai tratar bem teologicamente. Agora você pega, nós estudamos aqui o livro, fizemos a introdução e análise do livro de Romanos, vemos que ali você tem o período antes da conversão, o período iniciando da conversão, o período da conversão e a pós-conversão. E aqui, Paulo vai falar também sobre isso, sobre essa doutrina da salvação, que a gente chama de soteriologia, né? Que é uma firme... Essa carta à igreja
na Galácia é uma firme defesa do ensino de que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Então, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Quem achou pode ler. Nenhuma carne é justificada pela obra da lei. Gálatas 2:16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Então, Paulo, ao escrever essa carta a essa amada igreja, ele faz uma introdução bem familiar, amigável. Abre a sua Bíblia em Gálatas capítulo 1. Quem achar pode ler. Capítulo 1, vai lendo e nós daqui a pouco vamos discorrer um pouco sobre esse assunto. Gálatas capítulo 1, versículo 1 em diante. Pode ler. Amém. A introdução já diz muita coisa. Paulo chama aqueles irmãos de companheiros, chama aquela igreja de irmãos, de companheiros, e fala sobre o Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus. No versículo 4, desarraigar. Tem alguém com uma versão diferente? Para nos livrar, desarraigar, né, do presente século. O seu, Luana, tá o quê? Também? Alguém está diferente? Desarraigar, livrar o teu. Livrar, tem alguém diferente? Então, a ideia já acerca, que Paulo já traz na introdução, é de que Jesus veio para nos livrar do jugo do pecado, e não as obras da lei, que veio para nos salvar. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Para que serve então a lei? Romanos vai falar sobre isso. Para que então serve a lei? Para que então eu não preciso mais seguir a lei? Seria isso? O que você acha? Eu devo seguir a lei ou eu não devo seguir a lei? O Antigo Testamento, eu preciso cumprir ou não? Sim ou não? Sim. Quem acha que sim? Quem acha que não? Tem gente, quem não acha coisa nenhuma, irmão. Olha, mais da metade ficou com a mão para baixo. De novo. Quem acha que... Vou fazer a pergunta. A lei, né? A pergunta é, eu preciso cumprir a lei, ou melhor, eu jogo a lei fora ou eu uso a lei? Quem acha que deve jogar a lei fora, levanta a mão. Quem acha que deve se usar a lei ainda? E quem acha coisa nenhuma? Fala, pastor, eu estou na dúvida ainda. Olha lá, o Miguel levantou a mão.
Vamos lá. A lei, ela serve, hoje ainda, né? Mas qual é o fim principal da lei? Uma das virtudes da lei é refrear a maldade do coração do homem. Quando a lei foi estabelecida, ela freia a maldade do homem e leva e apresenta ao homem a condição dele de pecador. Romanos capítulo 7 vai falar sobre isso. Quando Paulo fala ali em Romanos capítulo... Vamos ler para a gente entender melhor aqui, Gálatas. Romanos 7, eu acho que é 14, vamos ver. Lê o 13, 14 e o 15, por favor. Então, a ideia está aí nessa militância, né? Aqui, em Romanos, no capítulo 7, propriamente dito, ainda não é a militância entre a carne e o espírito, como diz em Gálatas. Aqui, em Romanos, capítulo 7, né, o pastor e teólogo Martin Lloyd Jones ele vai dizer o seguinte, que seria a ideia de uma pessoa que está sendo levada ao arrependimento. Ela está naquele período da transição, sendo levada ao arrependimento. Versículo de número 14 de Romanos 7. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Espera aí, 7. 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ponto. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei, que é boa. A lei é o quê? Boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha mente, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Então, o que ele está falando aqui? Essa parte aqui, desse versículo, é alguém que está sendo levado à conversão. O bem que eu quero, esse não faço. Aqui ainda não há um novo nascimento, digamos assim. Então, o que acontece? A lei, ela leva o homem a se humilhar aos pés do Senhor e dizer, sou pecador. Porque nesse tratado de Paulo, ele está dizendo o seguinte, meu irmão, não tem lei, não tem religião, você não consegue se santificar pela lei, você não consegue cumprir a lei. Os judeus que praticavam estão dizendo, você não consegue cumprir a lei. E aí, o que acontece? Versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas sim o pecado que habita em mim. Então, está dizendo o seguinte, ele sabe o que ele tem que fazer, mas o pecado habita nele, e como é que ele vai fazer? O Paulo está encurralando o povo, dizendo, e agora, como é que vocês vão sair dessa daí, uma vez que vocês, obedecendo à lei, vocês são salvos? 21. Então, ao querer fazer o bem,
encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. A lei do pecado. Está dizendo sobre a naturalidade, sobre a natureza do pecado. Aí, Paulo dá um grito de sujou. E agora? Sujou. A lei que está na minha mente, que é boa, eu tenho consciência, mas não consigo fazer, como é que eu vou ser salvo? E ele vai dizer, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Desventurado, a palavra aqui no original também, em outras versões vai estar, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele dá uma pincelada. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Olha o capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Aleluia. O Paulo está dizendo, agora, quem está em Cristo, quem governa é a lei de Deus, a lei de Cristo Jesus, a sua morte e ressurreição. Paulo dá o grito falando, e agora sujou, miserável homem que sou. Ele está se colocando no lugar, né? Ele está se colocando aqui no lugar do povo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou livre, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, livre do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, mediante a lei que foi entregue, nós não conseguimos cumprir, nós não conseguimos ser salvos. Mas, mediante a lei de Deus, ou seja, Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou, não há mais condenação, porque Cristo pagou pelos nossos pecados. Cristo pagou a minha dívida na cruz. Cristo cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei. E cumprindo a lei, nele, em Cristo, nós temos salvação. Então, eu estou em Romanos para entender Gálatas. Gálatas vai falar sobre isso e um pouco mais, acerca de, uma vez que eu fui salvo pela graça e não por obras da lei, o Espírito Santo agora habita em mim, Cristo habita em mim, as minhas ações devem mudar. As minhas ações devem mudar. Então, abra aí Gálatas capítulo 1, versículo 6 e 7, e 8 e 9. Quem achou, pode ler em voz alta, Gálatas 1. Ponto, rapidinho, só para a gente ir. Enquanto você... Tem outro microfone aí? Está ali em cima. Espera aí. Enquanto a irmã vai lendo, eu vou discursando para a gente ganhar tempo. Microfone amarelo. Obrigado. Vamos lá. Então, ele vai falar, admiro depressa que o quê? Estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha, está dizendo o seguinte, meus irmãos, vocês desviaram muito rápido, o que está acontecendo?
Se desviaram do assunto. Qual é a ideia? Gálatas ele estava envolvida com algumas filosofias que, na maioria das cartas de Paulo, era isso que estava acontecendo. E a ideia era de que, assim como em Romanos, né, de que o fazer da lei se cumprir, ou melhor, como é que eu vou explicar isso? O cumprir a lei me livrava, me livraria. Mas assim como em Romanos, Paulo está dizendo o seguinte: não é isso, não é esse o evangelho. Tanto que Paulo se apresenta como apóstolo, né, e dizendo que esse evangelho é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo, vocês se desviaram rapidamente da sua lealdade a Cristo e ao propósito. Continua, por favor. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas querem perverter ou confundir o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que, valendo o que já vos temos pregado, seja anátema. Está falando o seguinte, meus irmãos, não é isso que eu ensinei. Se está vindo outra pessoa ensinando outra coisa, falando que você pode ser salvo pelas obras da lei, considere o quê? Anátema. O que significa anátema? Maldito. Obscuro. Expuro, joga fora. Considere maldito. Se vir alguém ensinar outra coisa. E a carta de Paulo à igreja da Galácia, aos Gálatas, é muito atual nos dias de hoje. Porque precisamos fazer isso. Se alguém vir ensinar outro evangelho, a não ser o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, por mais que seja esse entre aspas, evangelho todo purpurinado, né, bonitinho, não parece inofensivo, mas causa uma destruição. Por exemplo, quando diz, alguns dizem, né, algumas, vamos colocar assim, algumas teologias, né, vão colocar que para eu obter a salvação, eu preciso fazer alguma coisa. É a mesma coisa que estava acontecendo na época. Quando você fala assim, para você obter a salvação, você precisa pagar uma penitência. Você precisa fazer um sacrifício. Tem que guardar o sábado. Fazer um sacrifício. O que ele está dizendo? Que o sacrifício de Cristo Jesus não é suficiente. Eu preciso fazer alguma coisa. É o que está acontecendo aqui. Então, da mesma forma que Paulo está dizendo, falando que deve ser considerado anátema, hoje é a mesma coisa. Se um crente senta na igreja, ou está vendo uma pregação pelo YouTube, e começa a perceber a pregação caminhando para, não só essa, tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Outra coisa também, sobre a suficiência de Cristo. Às vezes fica camuflado, não vai falar assim escrachadamente, aqueles caras que são mestres, mas são falsos, são teólogos, mas mestres e falsos mestres. O que é um falso mestre? O cara vai ensinar bem, mas vai ensinar errado. Ele é falso, mas ele é mestre. Entende? Então, quando passa sobre a suficiência de Cristo e outro sobre a inerrância da Bíblia, eles começam a deslizar aos poucos. Aí vem assuntos como a Bíblia precisa ser contextualizada no sentido de atualizada hoje, né? Esses dias eu estava falando sobre a Páscoa,
e o Ed René Kivitz estava falando. E ele falando, porque Jesus veio para todos, para homem, mulher. Aí eu já estava pensando, ele vai querer soltar uma pérola. E começa assim, sutil, né? Não Jesus veio para todos, para homem, mulher, para branco, para negro, para amarelo, azul. Jesus veio para todo mundo. Você está vendo a pregação, você, amém, glória a Deus, é isso mesmo. E é de fato isso mesmo. Para homem, para mulher, para criança, e vai, para todos, para todas, para todes. Aí você fala assim, todes? Ele sabe o que ele está falando. E ele sabe por que ele falou esse. Porque depois ele vai ter que se justificar. Ele vai ter que aparecer, porque o pessoal vai vir em cima dele, ele vai ter que aparecer para se justificar. E já prevendo a justificativa dele, ele vai querer dizer que, que Jesus veio também para os homossexuais e tal. Tudo bem. Veio para o pecador mesmo. Mas por que ele não fala isso? Por que ele quer usar a linguagem de hoje em dia, né, como é dito aí, porque é a filosofia de hoje? Por quê? Porque ele está ligado àquilo que a gente chama de liberalismo teológico. A Bíblia não é suficiente. A Bíblia não é suficiente. Então, aos poucos, ele vai quebrando alguns argumentos, para tentar incutir na cabeça do povo. E isso não é de uma hora para outra. Isso é aos poucos. Essa filosofia vai vindo, até que a igreja fica totalmente vulnerável. E aí, quando acontece alguma coisa, como, por exemplo, ele pregou na igreja dele, falando que aquilo que Jesus estava dizendo para a mulher samaritana talvez poderia ser sobre a sua virilidade ou sobre o seu sêmen, a igreja vai entender super de boa aquela comunidade ali. Igreja que eu digo é aquela comunidade. Vai entender de boa. E se vir alguém cair em cima dele, vai falar, não, nosso pastor ele é um pastor do amor, ele ama todo mundo e tal. Esse é o discurso liberal teológico. Então, vem de forma sutil, sorrateira, mas deve ser considerado anátema, maldito, né? Quando coloca Cristo. E interessante que, antigamente não, já era mais escrachado, já falava, não, nada de Cristo, tal, isso aí a gente ouve outra hora, falaram para Paulo, né? Esse tagarela aí a gente ouve ele outra hora. Hoje em dia não, vai embelezar Jesus, vai falar que Jesus é, top demais e tal, o que estraga é o rolê, a galera que anda com ele, mas que Jesus mesmo é top, aquela coisa toda. Mas quando vem para a prática da vida cristã, para aquilo que é o cerne, a base teológica da salvação, começa a mudar um pouco as estruturas. Então, Paulo, ele deixa muito bem claro isso, aquela turma lá. Gálatas 1, capítulo 1, Gálatas 1, 11 e 12. Pode. Paulo está dizendo, o evangelho, meu irmão, que eu recebi não é de homem, é de Jesus. Eu não estou falando que eu acho, eu estou falando que é, o que Jesus falou que é. Lembrando que o próprio Jesus apareceu para Paulo. Certo? Capítulo 1, 16, versículo 16. Paulo está falando sobre o seu apostolado e pede apoio com relação ao seu ministério. Capítulo 3, versículo 8. Então, Paulo, agora em segundo lugar, vai dizer que o evangelho não é novidade. Ele já constava no Antigo Testamento. Capítulo 3, versículo 8.
Em ti serão abençoados todos os povos. Pré-anunciou, obrigado. Pré-anunciou o evangelho a quem? A Abraão. Abraão está no Novo ou está no Antigo Testamento, irmãos? No Antigo. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, os não-judeus, né? Nós, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoadas todas as nações, todos os povos. Então, Abraão é o grande exemplo da justificação pela fé em Deus. Por quê? Porque Abraão vem antes do quê? Da lei. Abraão vem antes da lei. Então, como é que Abraão foi salvo? Se a salvação era pela lei, né? Segundo eles. Então, Abraão é o grande exemplo da justificação pela fé em Deus. Em terceiro lugar, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobrei novamente ao jugo de escravidão. Permaneceis, pois, firmes e não sob o jugo da escravidão. Agora ele está falando uma vez que você recebeu essa salvação, uma vez que você nasceu de novo, o Evangelho atua na sua vida como experiências pessoais quando colocada em prática. Liberta o indivíduo, livra ele da escravidão do pecado e concede a vitória sobre a carne. É isso. O Espírito Santo faz isso. Ele concede você vitória sobre a carne. Diferente de Romanos capítulo 7, agora aqui em Gálatas, o indivíduo foi achado por Deus, tocado, entendeu, confessou, nasceu de novo e agora o Espírito Santo concede vitória sobre a carne. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, lembrando que Paulo vai falar em Gálatas sobre a militância entre a carne e o Espírito. O que quer dizer? Que eu não vou mais pecar? É isso? Não, não é isso. Agora, lê capítulo 5, versículo 25. Uma vez que vivemos no Espírito, sigamos em todas as áreas da sua vida. Qual é essa versão? NVT? Tem outra versão? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, ele fala que a natureza carnal é uma velha natureza, que a gente precisa matar ela, fazê-la morrer, e o Espírito vai nos dar essa vitória contra a carne, irmãos. É o Espírito Santo que faz isso. Então, uma vez que fomos salvos, nascemos de novo, temos o Espírito Santo dentro de nós, o Espírito vai conceder você vitória sobre a carne. Pois bem, observe a sua vida passada e observe sua vida presente. Há pecados no passado que você cometia, que hoje você já não comete mais, mas que vão estar diante de você diariamente, de repente. Né? Para aqueles que tinham, por exemplo, vício de bebida. Passava num boteco, chegava até a tremer, né? Hoje você passa, meu irmão. E graças a Deus por isso, o Espírito Santo está dentro de você, aquilo não faz nem falta. Meu avô, quando ele era vivo, ele falava assim, meu pulmão era da Souza Cruz, mas agora meu pulmão é de Jesus. Souza Cruz era a marca de cigarro, né? A empresa que fabricava cigarro. Meu pulmão era da Souza Cruz, agora meu pulmão é de Jesus. Meu avô foi um exemplo, era um alcoólatra, e o Espírito Santo entrou, libertou, e morreu, meu irmão, diácono na causa do Senhor, salvo. Né? Alguns aqui, o presbítero Cristiano conheceu meu avô. Então, quem faz isso? É obra do Espírito Santo. Não é obra da lei, porque na sua força, você tentar fazer, você não vai conseguir. Agora, no Espírito, ele vai conceder graça a você e a mim. Se vivemos no Espírito, andamos também
ou andemos também no Espírito. Então, meu irmão, você é um espírito na terra. Você é um espírito na terra. Pois bem, Gálatas, falamos sobre Gálatas, vamos terminar aqui, uma introdução e análise sobre Gálatas, e agora vamos para Colossenses. Abra sua Bíblia em Colossenses. Capítulo 1. Quem está com o microfone aí? Pode ler, por favor? Ou passar aqui. Para quem já abriu. Aqui, vai. Vai lendo aí, por favor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade. Só um pontinho aí. Ele está falando assim, desde quando ouvistes. Então, ele está escrevendo, já havia chegado o evangelho lá. Tá? Então, que isso aqui, já tinha crente lá, já tinha chegado o evangelho lá, e agora ele está escrevendo para aquele povo. Vai lá, 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Pode ir. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ponto, só até aí, por favor. Ele fala para fazer com alegria. Interessante que Paulo, ao escrever, vamos lá, vamos voltar, né? Nós estamos entrando aqui na prateleira de Colossenses, e Colossenses, ele está situado lá, deixa eu ver aqui, voltar aqui. Não, qual a prateleira que nós falamos aqui? Pronto, cheguei. Está nas cartas cristológicas, né? Colossenses, Filemão, Efésios e Filipenses. Então, são as chamadas também cartas da prisão. E Paulo vai falar que sobre a alegria. O interessante é que Paulo, ao escrever isso, ele estava preso. Ele estava preso quando escreve isso. Então, a pergunta para a gente debater e introduzir aqui no estudo de Colossenses e essas cartas da prisão é: bênção ou maldição? Fica uma pergunta, né? O apóstolo Paulo, foi bênção ou foi maldição ele ficar preso? Foi bom ou foi ruim? Como podemos considerar a prisão do apóstolo Paulo? Algo bom ou algo ruim? Vou fazer a perguntinha para a gente, para constranger os irmãos aqui, constranger os irmãos um pouco. Quem acha que foi bênção? Levanta a mão. É porque não era tu que estava lá.
Quem acha que foi maldição? É. Ele falou aqui, o irmão falou assim, se ele tivesse solto, ele poderia ser morto, de fato, também. Pois bem, irmão, não tem uma resposta certa para isso, mas, obviamente, que para a gente aqui do lado de cá foi uma tremenda bênção. Para os irmãos em Colosso também foi tremenda bênção, e acredito que para Paulo também foi bênção. Acredito eu que ele não queria ter passado por aquela experiência. Acho que ninguém queria, mas que fomos abençoados por isso, fomos. Fomos abençoados por isso. Sim. Sim. É verdade. Uhum. Para nós também. É verdade. Amém. Essa é a visão celestial. E quem concede isso é o Espírito Santo. É por isso que o crente, como o apóstolo Paulo, que está na prisão, fala sobre alegria. A carta aos Filipenses é considerada como, nós vamos ver, considerada como a carta da alegria. Paulo vai falar, Filipenses 4, versículo 4. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Não estava satisfeito só falar se alegrem. Ele falou, vou falar de novo. Estou preso, mas estou falando, se alegrem. Então, essa visão, quem traz é o apóstolo, o Espírito Santo, o presbítero Alberto aqui. Depois eu passo. Sim. Né? E aí você só vai, a pessoa vai ser dominada, domina a sua carne, para que possamos fluir no Espírito. Sim. Enquanto nós não dominamos a carne, né, aquela situação contrária à vontade de Deus para a nossa vida, a gente não vai fluir no Espírito. Sim, e essa situação passa a nos dominar. Então, Paulo ali foi essa situação. Ele estava passando um período de sofrimento. Mas ele soube dominar a carne para que ele possa fluir no Espírito. Sim. Isso também acontece na nossa vida. Né? Sim. O fluir do Espírito na nossa vida vai ser no momento que a gente tiver situações contrárias ao fruto. Sim. Né? E aí, aquele fruto, aquela situação não deixar a gente dominar o nosso ser. Né? Aí quando a gente mortifica a nossa carne, aí é o momento de a gente fluir no Espírito. Glória a Deus. Fala no meu irmão. Assim,
Uhum. Então, o que acontece aqui, o apóstolo Paulo, uma coisa é clara, né, irmãos? Ele está preso, né? Passou por esse tempo de cárcere e faltam 5 minutinhos para terminar, eu vou adiantar aqui. Nós vemos lá isso em Atos, capítulo 28, ele está preso em Roma. Nesse período, o apóstolo Paulo pôde se concentrar e escrever essas cartas, teve acesso ao imperador, a gente vê isso em Filipenses capítulo 1, além de produzir essas epístolas. Então, por determinação divina, né, eu vi uma vez um vídeo bem aleatório, passando a mulher presa na cadeia, né, e ela com um livro na mão, e aí o repórter chegou para ela e falou assim, olha, você está triste, você... não sei se é meme ou se é verdade, né? Mas o repórter chegou, você está triste, você está presa aí e tal, e ela com o livro na mão, sentada de perninha cruzada, falou assim, não, aqui eu consigo tempo para ler, em casa eu não conseguia ler, aquelas criançadas correndo para lá, para cá, mas agora eu estou em casa lendo esse livro, eu terminei de ler esse livro, que há tanto tempo eu conseguia ler. Irmão, se isso é verdade ou não, eu não sei, mas acredito que não, mas o apóstolo Paulo, ele consegue, com mais profundezas, né, escrever acerca do Senhor Jesus Cristo, que agora nós vamos entrar nessa prateleira cristológica. Então, Colossenses capítulo 1, nós lemos, e o conteúdo dessa carta aos Colossenses vai confrontar a heresia da época, né, do período, uma filosofia que misturava um pouco de fé grega que já existia naquela época, e eu não vou me ater a esses detalhes para a gente caminhar aqui, e também a fé dos judeus. Então, era uma mistura de ideias que estavam acontecendo ali. Então, vamos lá para o esboço da carta, propósito e conteúdo. Capítulo 2, versículo 8. Quem pode ler? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs suletas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cuidado com a filosofia dos homens e não a de Cristo. Isso aí é uma palavra-chave. Paulo está escrevendo falando assim, cuidado com a filosofia dos homens. Capítulo 3, versículo 4. Então, percebe-se que essa filosofia estava mexendo com a ideia dos crentes da época, tanto judaica como... Era uma filosofia gnóstica, né? Então, pegava a fé judaica, as ideias gregas. Por quê? Essa cidade aqui ela já era antiga. Ela era uma cidade grande, antiga, mas depois, por conta que apareceram umas outras 2 cidades, ela diminui, mas ela fica naquela filosofia ainda. Ela tem aquele resquício, né? A gente fala aquele ranço daquela época emprenhado na ideia. Então, Paulo está falando, cuidado com a filosofia dos homens. Capítulo 1, versículo 22 e 23. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora, capítulo 1, versículo 18.
Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. A primazia, a preeminência, né? Então, a epístola de Colossenses e a de Efésios, elas são parecidíssimas, né? Nessa questão da cristologia, né? Ou seja, estamos falando sobre a doutrina de Cristo. Quem é Cristo? Cristo Salvador. Então, são consideradas como duas irmãs, né? Colossenses e Efésios. Então, o desenvolvimento do tema de Colossenses concentra-se na posição exaltada de Cristo. Capítulo 1, versículo 18, vai dizer que Cristo é o quê? Cabeça. Ele é o primeiro de todas as coisas. Ele é o Senhor. Ele exalta Cristo. Ele tem a primazia, ele é o primeiro. E Efésios vai dizer que a igreja é o quê? O corpo. Em Colossenses diz que Cristo é a cabeça e Efésios vai dizer que a igreja é o corpo. Então, propósito e conteúdo. Capítulo 2, versículo 8. Cuidado para que ninguém venha enganar você com a filosofia daquela época. Então, a descrição da superioridade de Cristo responde a todas aquelas heresias constadas sobre superioridade de Cristo. Tá? E as principais características desse falso ensino são, primeiro, se você está anotando, anote aí. As principais características daqueles falsos ensinos são, primeiro, uma filosofia racionalista que negava a revelação de Deus. Capítulo 2, versículo 8, que nossa irmã leu aqui. Paulo falando, cuidado. Segundo, uma religião legalista que ameaçava seriamente o conceito da liberdade cristã. Capítulo 2, versículo 16. Quem achar pode ler, por favor. Tem sido sombra das coisas que haveria de vir. Que sombra, que coisas? O que ele está falando? De quê? Está falando sobre essa religião legalista da época, está dizendo o seguinte, isso que foi colocado, os sacrifícios, né, essa questão do sábado, as festas, é sombra daquilo que haveria de vir. E quem é que haveria de vir? Cristo. Ele cumpre tudo isso. Ele é o nosso sábado, ele é o nosso descanso, podemos descansar em Cristo, ele é o sacrifício perfeito, ele morreu, ressuscitou em Cristo, nós temos a salvação. Então, por exemplo, a situação de Abraão e Isaque, quando Abraão leva Isaque para sacrificar Isaque, aquilo é um espelho, ou um reflexo do que iria acontecer, é sombra do que viria a acontecer com Cristo Jesus. Quando Abraão levanta o cutelo e fala assim, Deus fala, não faça isso. Ok? Vou preparar o cordeiro, preparou. Mas e ele matou o cordeiro ali, ofereceu o sacrifício a Cristo. Mas o que, de fato, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi Cristo Jesus. Deus deu o seu filho. Assim como Abraão faz essa imagem de dar o filho e não acontece, porque não era para acontecer com ele, né? Por exemplo, quando Moisés bate na rocha, a rocha é Cristo. Não era para bater, por isso que ele não entra. Então, por quê? Cristo só seria ferido uma vez, que foi na cruz. Então, aqui no caso dessa religião legalista, ele está falando o seguinte, Cristo cumpre tudo. Cristo cumpriu a lei. E nele nós somos salvos. Em Cristo. Tá? Terceiro, humildade voluntária
e culto a anjo, baseado em um conhecimento superior. Capítulo 2, versículo 18. Estando debalde ou em vão, né, na sua compreensão. Então, o que está fazendo aqui? Paulo está confrontando essa heresia da época, que está pegando... Porque já começou a misturar, irmão. E o interessante é que acontece hoje isso. Está começando a misturar as ações do judaísmo, né, as leis, aquela coisa e tal, com as filosofias. Estava juntando, prato cheio para a heresia. Então, Paulo está falando, cuidado com esse negócio de humildemente chegando aí, voluntariamente, né, de ser humilde, e dos cultos a anjo, baseando-se no conhecimento superior. Não, o conhecimento é Cristo. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça, ele é o primeiro. O conhecimento é Cristo, a base é essa. Então, Paulo confronta essas heresias. Estou terminando aqui, irmãos. As respostas oferecidas por Paulo a cada uma dessas facetas, no caso dos falsos ensinos. Então, se a primeira era a filosofia racionalista, Paulo confronta dizendo: Cristo é a plenitude de Deus e aquele em que o cristão se torna pleno. Capítulo 2, versículo 9. Quem pode ler? Em Cristo tem toda a plenitude. Toda a plenitude. Outro contraponto sobre uma religião legalista que ameaçava seriamente o conceito de liberdade cristã, Paulo confronta dizendo que Cristo é a realidade, o cumprimento todos dos tipos e sombras e ritos cerimoniais religiosos. Nele, esses tipos são realizados. Colossenses 2, 17. Esse é o 17, né? Terceiro, humildade voluntária e culto a anjos baseados no conhecimento superior. Paulo confronta dizendo que Cristo é a cabeça. Capítulo 2, versículo 19. Se não lhe dermos o lugar que lhe é devido, terminaremos acolhendo determinadas doutrinas que, na verdade, são inúteis para a vida espiritual. Capítulo 2, versículo 23. Tem aparência, vai. Como culto a ti mesmo, tem aparência, irmãos, tem aparência tipo bonitinho, eu estou falando para você, chega sutil, né? Eu já vi assim, nada contra quem prega com a Bíblia assim, né? Não tem problema. Eu acho muito bonito, né? Os teólogos acham bonito, né? O cara prega assim, né? Texto tal, né? E fala de cabeça texto bíblico, aquela coisa toda. Aí, nossa, o cara não precisa nem de esboço. Eu fico assim, nossa, que Deus preserve essa mente. E isso aqui diz muita coisa, tal, aparência. Não estou dizendo que todo mundo que prega assim está em pecado não, irmão. Mas é porque tem um sujeito que prega assim, né, e tem aquela aparência, mas é culto a ele mesmo. Né? Por exemplo, um outro exemplo, aquele Caio Fábio. Aparência ele não tem, mas assim, chega num programa, né, como titulado pastor, aquela coisa toda, fala bonito, fala para todo mundo, você vê aquele... Quem já viu o vídeo dele na internet, vê aquele clima esotérico, aquela coisa toda, barulhinho de água caindo, aquela fumacinha, né?
aquela fumacinha acendendo, muito bonito, mas não tem nada de bíblico. Aí vai falar de amor, vai falar, mas não tem nada de Cristo. Ah, como ele é sábio, como é inteligente, mas não tem nada de Bíblia nisso. Então, Paulo está dizendo, cuidado com essa turma aí. E hoje está... Então, irmãos, leia Colossenses. Leia Colossenses, se prepare, fique atento às armadilhas que Satanás está trazendo para esse tempo. E uma das coisas que eu vejo assim, Satanás ele vai se preocupar em tirar, às vezes, as pessoas da igreja? Vai. Mas para ele, eu acredito que seja mais cômodo deixar a pessoa numa igreja que não tem nada de Bíblia. Fica lá. Pô, tá muito legal lá, fica lá. E o texto que nós acabamos de ler, que a nossa irmã leu, foi o quê? Capítulo 23, 2:23? Foi isso? Ué, fugiu. Ah, está aqui. 2:23. Aparência de sabedoria, como culto a si mesmo e falas humildes, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum. Parente humilde. E finalizamos aqui nessa carta, vou finalizar aqui de Filemão, porque ela é curta, é um capítulo só. Então, é mais uma carta de Paulo, que ela provavelmente foi enviada junto com a carta de Colossenses, a carta a Filemão, que é uma pessoa. Paulo escreve a esse indivíduo chamado Filemão. Então, vamos lá, Filemão agora. É uma carta de um cristão para um outro cristão. Então, é um capítulo, seria muito bom você ler essa carta como se Paulo estivesse escrevendo para você, mas que trata muito bem essa questão da cristologia, ou seja, acerca da doutrina de Cristo. É um exemplo valioso de uma abordagem diplomática para uma situação delicada e difícil. Essa carta foi enviada juntamente com a carta de Colossenses. Então, primeiro, Paulo tem uma saudação, depois uma oração pelo ministério de Filemão, um pedido pela restauração de Onésimo, nós vamos ver aqui bem sucinta essa carta, então por isso que eu vou ser breve aqui. O prospecto da visão de Paulo e a sua conclusão. Então, vamos lá. Então, dentro do aspecto da cristologia, Paulo ilustra o princípio do perdão e da restauração com base na doutrina da substituição. Qual é a doutrina da substituição? Cristo nos substituiu na cruz. Então, Paulo usa esses elementos da salvação com relação ao perdão. E é muito interessante essa carta ao Filemão. E ele pede que Onésimo, que o escravo digno de punição, esse Onésimo, seja perdoado por seu senhor e recebido de volta. Alguma coisa esse Onésimo fez, e Paulo fala assim, que haja perdão para esse Onésimo, que era o escravo, e que ele seja recebido de volta. Agora, não mais como escravo, antes, muito acima de escravo, como um irmão caríssimo. Irmão, se coloque lá para aquela época. Você é o senhor, e na época não tinha problema nenhum você ter um servo, um escravo, e esse escravo faz alguma coisa para você, ele é propriedade tua, vai embora, e aí você recebe uma carta de Paulo falando assim, recebe ele de volta, mas agora não como escravo, como um irmão caríssimo. Olha aí, Filemão, capítulo 1, versículo 16. Quem achar pode ler. Não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado, particularmente de mim, quanto mais de ti, tanto na carne como também no Senhor. Como na carne, como também no Senhor. Paulo suplica por Onésimo.
Não, mas antes de entrar nessa questão do irmão, é o que acontece conosco. Éramos escravos, fomos recebidos e agora somos servos, irmãos em Cristo, filhos de Deus. Segundo, Paulo suplica por Onésimo e se oferece para pagar qualquer dívida que aquele escravo tivesse contra Filemão. Olha aí, versículo 18 e versículo 19. Quem achar pode ler, por favor. Sim. Paulo está dizendo, se ele está devendo alguma coisa para você, eu pago. Eu pago. E ele está se baseando em quê? Em que referência, irmãos? Jesus. Nós éramos os devedores. Nós devíamos. Nós pecamos. E Cristo foi lá e pagou a nossa dívida. Na cruz, ele paga a nossa dívida. Ele fala assim, está pago, tetelestai, a palavra, né? Está pago, está consumado. Eu paguei o escrito de dívida. Nós tínhamos um escrito de dívida. E Paulo usa essa referência para dizer para Filemão o seguinte, perdoa Onésimo e eu pago. Eu vou pagar. Está fazendo, ele ilustra assim a doutrina da imputação, ou seja, os nossos pecados foram imputados em Cristo Jesus. Então, já falamos sobre a doutrina da substituição, fomos substituídos, agora não mais escravos, filhos, e agora a imputação dos pecados que foram imputados em Cristo Jesus. Bem, irmãos, o mérito de uma pessoa é reconhecida com base no mérito da outra. Assim, ele ilustra a doutrina da imputação. Filemão é uma carta que tem apenas um capítulo, vai falar sobre o amor cristão, sobre o tratar honestamente os outros, levar o fardo dos outros, procurar o bem dos outros, crer na melhoria dos outros. Então, é uma carta de um cristão para outro cristão. Então, leia Filemão, tem apenas 25 versículos, né? É uma carta de um tratado de como tratar bem o nosso irmão, o nosso próximo, assim como Cristo nos tratou e assim como Cristo fez por nós. Amém, irmãos? Que o Senhor assim nos abençoe no estudo dessa palavra. Em breve nós vamos dar continuidade. Obrigado, minha irmã. E vamos falar sobre as outras cartas pastorais, né, que ficou faltando aí. Falamos sobre o quê? Colossenses e Filemão, então vai ficar faltando Efésios e Filipenses. Efésios é bem interessante também. Todas são interessantes. Mas algumas você gosta mais, né? Vamos ficar de pé e vamos orar? Pedir a nossa irmã Bianca para fazer essa oração final. Senhor nosso Deus, Pai bondoso e amoroso, a Ti te rendemos graças, Senhor, nessa manhã. E Te louvamos porque o Senhor sempre nos ouve. Te louvamos porque as Suas misericórdias foram renovadas nessa manhã. Te agradecemos, Senhor, esse banquete, a Tua palavra, Senhor, sendo revelada a nós. Senhor, eu oro pedindo que as Tuas misericórdias abram os nossos olhos. Senhor, que a Tua palavra venha como conhecimento revelado e não mero conhecimento comunicado. Que Teu Espírito venha operar em nós o Teu querer e o Teu efetuar.
A tua palavra é espírito e vida, Senhor, e que ela nos vivifique, que ela encontre lugar no nosso coração, que ela produza frutos de justiça, Senhor. Venha transformar a nossa vida, venha trazer luz às áreas que estão em treva em nós, Senhor. Que possamos andar neste lugar de liberdade para o qual Cristo nos libertou. Senhor, que não venhamos a viver debaixo do jugo da lei, mas que venhamos ser totalmente dominados pelo Teu Espírito, Senhor. Que o Teu Espírito encontre lugar nos nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, seja glorificada e exaltada nessa manhã. Nós Te louvamos, Senhor, ilumina os olhos do nosso coração. Nos traz, Senhor, a Tua verdadeira luz e brilha sobre nós, para que possamos, como filhos amados, Senhor, manifestar o Teu reino por onde o Senhor nos levar. Anunciarmos o Teu evangelho com poder, com ousadia e intrepidez, não em palavras bonitas, não, Senhor, mas em operação de poder, que traz vida e liberdade não só a nós, mas também ao nosso próximo. Nós Te louvamos, Senhor, por esse momento. Derrama, Senhor, unção, revelação sobre a vida do pastor Carlos Felipe. Leva ele a novos níveis, Senhor, de revelação e intimidade contigo, Senhor. Retribui a ele esse transbordo que ele derramou sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.